Nós vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 1 a 8. De vez em quando eu indico um livro para você, quem gosta de ler, eu vou indicar esse livro aqui, A Vida de Oração de Jesus. Foi escrito por um pastor sul-coreano, Sang Soo-byul. Eu tive a oportunidade de vê-lo pregar uns anos atrás. E ele escreveu esse livro aqui falando sobre a vida de oração de Jesus, muito interessante. Se quem quiser adquirir, não é caro também, tem a indicação. Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. Estamos neste mês, nestas reuniões, falando sobre oração. Falamos semana passada sobre a necessidade de orarmos para conhecermos a Deus, conhecermos a Cristo. Quem não conhece a Deus, não conhece a Jesus, está com a vida muito longe dele, não sente vontade de orar, não tem interesse em orar. Mas quem conhece a Jesus e quem quer conhecer a Jesus ainda mais, nós vamos conhecer a Deus a vida inteira e a eternidade toda. Deus é eterno e infinito no seu ser. Então nós vamos na eternidade conhecer a Deus, conhecê-lo infinitamente. Então ore para que isso se dê na sua vida, não apenas a leitura, que é fundamental, mas as disciplinas todas espirituais nos levam a conhecer a Deus. A leitura da palavra, a meditação, o estudo da palavra, o louvor, a adoração, a comunhão, jejum, oração. E nós estamos nos dedicando à oração, falando um pouco sobre oração em alguns textos, especialmente no Evangelho de Lucas. E eu quero ler esse texto que está aqui em Lucas 18, versos 1 a 8. É uma parábola contada por Jesus. Você sabe que parábola não é uma história real, mas é uma história que é contada com um ensino. Ela traz um ensino nela, uma lição, e é isso que Jesus está fazendo nessa parábola. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Você deve ter percebido aí, no primeiro versículo que nós lemos, qual é o propósito da parábola de Jesus. Qual foi a intenção de Jesus ao contar essa parábola? O que ele queria ensinar? Está bem claro aí, né? Disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar, quando? Sempre, e nunca esmorecer. Esmorecer significa perder o vigor, perder a vontade, a força para orar. Nós poderíamos já aqui responder a pergunta que eu fiquei de responder semana passada. Oração é um dever? É bem claro, oração é um dever. E eu gostaria de entender um pouco sobre essa questão do dever da oração aqui, antes de entrarmos na parábola. Por exemplo, se nós olharmos no Antigo Testamento, você conhece a história de Samuel? Foi uma criança que foi dedicada a Deus, foi criada ali na família de Eli, cresce, se torna um grande profeta, se torna o último grande juiz de Israel, e através de Samuel, Deus levanta um rei. O primeiro rei ungido por Samuel foi Saul.
E quando está para acontecer isso, que o povo quer um rei, Samuel então dá um rei para o povo, Deus fala para Samuel fazer isso, Samuel se sente rejeitado, mas Deus diz, olha, não se preocupe, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. E então, quando Samuel está falando sobre o que seria o rei, como seria o exercício do reinado em Israel, o povo pede para Samuel que ele continuasse intercedendo por eles, intercedendo pela nação. E qual foi a resposta de Samuel para o povo? 1 Samuel 12, 23, tá? Não precisa abrir, eu vou ler para você. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O profeta Samuel lá no Antigo Testamento já entendia que ele tinha o dever de orar e interceder. E deixar de orar, as palavras de Samuel, nas palavras aqui na palavra de Deus, é pecar. Quando deixamos de orar, deixamos de exercer o nosso ofício, o nosso papel. Uma das doutrinas fundamentais que nós vemos na palavra de Deus é que os crentes são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, 1 Pedro 2,9. Ou seja, nós temos o papel sacerdotal, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos, ele entrou na presença de Deus, não num templo na terra, mas no céu, e nós aqui na terra intercedemos também, oramos. Se você olhar para o Antigo Testamento ainda, para saber o papel do sacerdote, e é nesse papel que eu estou me referindo, sobre também com relação à igreja, dizia no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 30, versículo 8, quando é ali estabelecido o altar do incenso, que era um local dentro do templo, onde se acendia o incenso, em frente à cortina do tabernáculo, do Santo dos Santos. Esse altar do incenso, ele deveria estar aceso diariamente, de forma contínua. O que representa o incenso ali no templo do Antigo Testamento? Se você ler no Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, o incenso representa as orações. Tanto que no Apocalipse, nesse trecho, no capítulo 8, é mostrada uma imagem que as orações da igreja sobem aos céus juntamente com o incenso. E quando chega no céu, essa oração, Deus responde às orações. E da mesma forma que no Antigo Testamento o incenso deveria estar aceso continuamente, hoje eu não acendo incenso. Nós fazemos o quê? Nós oramos. Oração sobe e chega à presença de Deus. Semana que vem nós vamos ver a oração que não chega na presença de Deus. Nós vamos ver isso também, mas hoje quero que você preste atenção nisso. Nós temos o papel de orar. Mas será o que será que quer dizer aqui Jesus quando fala que nós devemos orar? É um dever. Será que oração é simplesmente uma atividade que eu tenho que fazer e não me traz mais nenhuma mudança na minha vida? Nós podemos comparar a oração ao dever que nós temos todos os dias de comer, nos alimentar. A palavra dever aqui significa necessidade, aquilo que é requerido, necessidade estabelecida por Deus, dever estabelecido por Deus. Então, a oração, ela traz para a gente desafios, principalmente quando nós não estamos com o coração na oração. Me lembro quando eu ouvi essa palestra desse sul-coreano que nos ensinou bastante sobre oração. Ele tem uma frase que deixou comigo, ficou na minha memória, que para orar, nós temos que orar. Certo? Deu para entender o que ele quis dizer com isso? Para orar, nós precisamos orar. Então, para você ter prazer na oração, para você descobrir, como nós vimos semana passada, as bênçãos celestiais da oração, você tem que começar a orar. E começar a orar, em muitos casos, para a gente é difícil. Nós enfrentamos aqueles desafios da semana passada. Cansaço, às vezes pouca gente disposta a fazer isso. E Deus nos chama para a oração nos momentos que nós não estamos dispostos para isso. Nós sempre temos alguma coisa para fazer no lugar da oração, mas a oração nos leva à presença de Deus. Então, quer orar, comece a orar. Temos que começar a dedicar tempo de oração. Então, comparando oração com alimento, vamos fazer essa comparação. É prazeroso alimentar-se, concorda comigo? É prazeroso. Você hoje, nós aqui, estamos num país onde nós encontramos alimentos saborosos,
Nós vamos no mercado, escolhemos o que nós vamos comer, graças a Deus, como nós podemos fazer isso, né? Fazemos a comida, colocamos o tempero, comemos, e é algo prazeroso. Mas vamos supor que você está num lugar que não tem supermercado, não tem varejão para comprar, não tem União lá, o pão de queijo da União, não tem aqueles pães, nada daquilo. Então, você já viu aqueles programas de sobrevivência na selva? Que o cara está ali, ou ele come ou ele morre. E ele vai naquelas árvores caídas, arranca aquela casca e tira aquele não é um verme, esqueci o nome daquilo. E ele fala aqui, olha, isso aqui está cheio de proteína. É uma larva, isso que eu queria lembrar. Come a larva. Ele fala assim, olha, estou comendo isso aqui porque está cheio de proteína. Se eu não comer, eu não vou conseguir sair daqui. Então, o alimento também, ele, além de ser prazeroso para nós, ele também é um dever, porque se eu não comer, eu vou desfalecer. E a oração, é claro, eu não oro apenas por dever, eu oro para ter prazer, porque eu amo ao Senhor, porque eu quero a presença dEle, mas ela não deixa de ser um dever para a gente. E a gente às vezes coloca a oração e outras coisas da vida cristã como uma situação assim, eu faço por amor. E eu faço por amor, para nós, às vezes, soa assim, eu faço quando me der, o quê? Vontade. Só que acontece, nunca dá vontade. Se eu não me disciplinar para fazer, nunca vai dar vontade para fazer aquilo. E nós estamos vendo aqui que a oração é um dever, é uma necessidade que Deus estabeleceu para a igreja, para que nós possamos orar. Além desses textos, tem outros no Novo Testamento, começando em Jeremias, que é no Antigo Testamento, quando Jeremias está aconselhando os israelitas, lá em Jeremias 29, 7, os israelitas seriam invadidos pela Babilônia, Jerusalém especificamente seria destruída, levada para o cativeiro, e Jeremias estava lá para dizer que isso ia acontecer. E Jeremias fala assim, olha, faça o seguinte, vocês vão ser levados para o cativeiro, e na cidade para onde vocês forem, lá longe, o que vocês têm que fazer? Orem pela cidade em que vocês estiverem. Orai pela cidade. Alguém abriu aí o texto? Lê para mim, tia alta, esse versículo. Orai por ela. Então o povo não sabia para onde ia, para que cidade seria levado. Mas olha, Deus fala aqui, tenha paz e orai por essa cidade. E nós estamos num período na nossa vida, da história da igreja, e que nós estamos aguardando a pátria celeste, voltar para nosso lugar, Nova Jerusalém. O que nós temos que fazer aqui, onde nós estamos? Orai pela cidade, ore pelo lugar onde você está. E não é uma alternativa, aí, veja, Jeremias dando uma ordem, orai pela cidade, para que vocês tenham paz. Jesus fala, não vou falar todos os textos, mas alguns textos, só para você lembrar. Jesus fala para a gente, orai pelos que vos perseguem. Jesus também diz, orai para não entrar em tentação. 1 Tessalonicenses 5,17, muito conhecido, orai sem cessar. Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Veja, a oração não é uma alternativa. Oração não é para alguns, é para todos, para toda a igreja. E Jesus ensina essa parábola, e nós já falamos, o objetivo dele é que nós aprendamos sobre o nosso dever de orar, quando? Sempre e nunca desanimar, e nunca esmorecer. E para isso ele conta essa parábola. Eu gostaria de olhar para essa parábola, tirar algumas lições rapidamente daqui. Como eu disse, uma parábola ela tem um sentido, é uma história que tem uma lição, e aqui é sempre feita uma comparação com a vida real. E nesse caso aqui, a comparação se dá com dois personagens. Tem a viúva e tem o juiz injusto, iníquo, o juiz maldoso, que não faz justiça. A viúva, quem é? Somos nós. A igreja, nós, certo? A igreja, nós. O juiz iníquo aqui, ele é um exemplo negativo para falar de algo positivo. O juiz iníquo é o contrário de Deus. É um paralelo
antagônico. Você está me entendendo? Ele usou a imagem de um juiz ruim para se referir ao juiz que é bom. Você vai entender por que ele faz isso aqui. Lucas retrata outra parábola que Jesus faz algo parecido lá em Lucas 16, quando ele fala do administrador infiel. Tá? Mas hoje nós vamos falar dessa parábola, e eu gostaria primeiro de falar da viúva. E a viúva é um exemplo para nós entendermos como deve ser a nossa oração. Como nós devemos nos comportar em oração. Olhe para o exemplo da viúva. Tem uma viúva numa cidade, ela tinha um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. Veja, ela vinha, versículo 3, vinha ter com ele. Ela não veio, ela vinha. Era uma coisa constante. Ela estava indo sempre falar com aquele juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Essa viúva, ela tinha uma causa, tinha um adversário que precisava ser detido. Esse adversário lhe trazia males. E o que ela está dizendo aqui é para que esse juiz fizesse justiça no sentido de vingar a causa dela, de punir aquele adversário. Então ela vinha e pedia continuamente. Qual que é a lição que eu tiro aqui por enquanto olhando para essa viúva? Eu preciso orar e continuar apresentando os meus pedidos diante de Deus, quando? Sempre. É o que está lá em cima no título dessa parábola. Nós precisamos orar sempre. Quantas vezes eu devo orar? Todos os dias, o tempo todo. Eu tenho que ter momentos de oração, momentos como esse, momentos na minha casa. Eu preciso encontrar tempo para orar. Eu posso estar em oração também, enquanto estou fazendo alguma coisa, me lembrando, mas a oração que de fato toma o nosso coração é aquela oração que nós fazemos quando nós paramos tudo, ok? Posso às vezes estar num momento da minha vida, estou no meio do dia, estou no trabalho, estou no escritório, estou fazendo alguma coisa, e uma preocupação me vem, e eu não tenho como parar ali para orar. Eu posso estar em oração, ok? Posso pedir, falar: Senhor, me ajuda aqui nessa hora, me dá sabedoria. Isso também é oração. Mas nós precisamos encontrar tempo exclusivo para a oração. E essa viúva, ela ia sempre falar com aquele juiz. Tá? Então, a nossa oração deve ser contínua. E agora, olhando um pouco para o juiz, eu vou até adiantar um pouquinho aqui. Se uma viúva insistia em falar com um juiz, que ela sabia que era iníquo, que não respeitava homem algum, mas ela insistia em orar e falar com ele, e sempre fazia isso, que dirá nós, que oramos, não para um juiz iníquo, não para um juiz injusto, mas oramos para um juiz que é justo. Que dirá nós, que estamos falando com Deus, que julga todas as causas, e que além de ser Deus, Ele também se diz nosso Pai, que nos ama, que sabe o que nós precisamos, sabe quem nós somos. Que dirá nós? Se essa viúva orava e recorria a esse juiz tantas vezes, por que nós não recorremos mais a Deus em oração? Essa é a questão que Jesus está colocando para a gente. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus ouve as nossas orações, e nós não podemos deixar de orar. E embora não tivesse resposta, ela continuou. E veja que a oração dessa viúva, a continuidade dessa oração, levou o juiz a atendê-la. O juiz pensou assim, né? Eu não temo homem algum, pessoa nenhuma, não temo a Deus, versículo 4, mas essa mulher, essa viúva me importuna. Agora, viúva, só um detalhe, viúva você sabe que é uma pessoa muito pobre ali, muito carente, não tinha direito, era uma pessoa que dependia, de fato, que alguém fizesse algo por ela. E é assim que nós somos diante de Deus. Eu dependo que Deus faça por mim. Eu sou carente na presença de Deus. É assim que nós temos que nos sentir e nos colocar quando nós oramos. Certo? Nada da oração que nós vamos ver semana que vem, né? Que é o fariseu que bate no peito e fala: eu não sou igual a essas pessoas, eu sou muito bom. Estou aqui fazendo uma oração só para constar aí. Marca aí que eu fiz mais uma oração. Senhor, dá mais um okzinho para mim aí. Eu sou muito bom. Não é essa oração. Nós temos que nos reconhecer completamente dependentes de Deus quando nós oramos. O juiz atendeu a mulher.
Porque ele disse assim: olha, essa mulher vai fazer alguma coisa contra mim, porque ela não para de vir da minha casa, ela não para de me importunar, me incomodar. E aí esse juiz atende. E a mesma questão é colocada aqui para nós, através dessa história, é a seguinte: será que Deus quer que você fale com Ele? Será que Deus quer que você peça para Ele as coisas? Ele quer, Jesus ensinou isso. A palavra de Deus ensina isso. Temos que pedir. E peça mesmo. Peça aquilo que está precisando, está doendo na sua vida, aquilo que você precisa. Coloque os seus pedidos diante de Deus. Apresente diante de Deus. Semana que vem nós vamos ver algumas coisas que nós não podemos pedir por alguns motivos. Semana que vem, tá bom? Hoje, quero deixar para vocês. Peça, apresente os seus pedidos diante de Deus, principalmente aquelas coisas que estão lhe trazendo ansiedade, que está tirando o seu sono, trazendo preocupação, que está te fazendo sentir, sim, às vezes oprimido por algumas circunstâncias, coisas que você precisa, suas necessidades. Peça sabedoria a Deus. Você está precisando comprar uma casa, está precisando comprar um carro, é uma necessidade, peça a Deus. Estou precisando mais fé, Senhor, aumenta a minha fé. Estou precisando mais sabedoria. Eu estou precisando que o Senhor abra portas de emprego para mim, porta de trabalho. Estou precisando que o Senhor abençoe meu trabalho, abençoe o trabalho que eu estou fazendo, o meu negócio. Eu preciso da tua bênção para sustentar minha família, eu quero realizar isso, aquilo. Coloque diante de Deus seus planos, seus sonhos, seus projetos. Deus quer que você faça isso ou não? Ele quer. A Bíblia ensina a fazer isso. Coloque suas petições diante de Deus. E se esse juiz, pior juiz que você pode imaginar, que não atendia ninguém, ouviu essa mulher por causa da importunação, ele atendeu? Será que o Deus que te ama, como Jesus disse, não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? O vosso Pai Celeste alimenta as aves e cuida delas. O vosso Pai Celeste cuida dos lírios do campo, e lhes dá beleza, formosura, e cuida deles. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Por isso não andeis ansiosos por coisa alguma. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. O seu pai quer ser importunado, Deus quer que você fale com Ele. E a nossa oração não é importunação diante de Deus. A nossa oração é a expressão do nosso amor, da nossa confiança por Ele, e é dessa forma que Deus age no nosso coração também. Quando você ora, quando nós oramos, derramamos nosso coração, nossa oração chega lá no alto. Independente da resposta, essa oração, a presença de Deus, a comunhão com Deus já conforta o nosso coração, já dá forças, já restaura o nosso ânimo. Deus já começa a trabalhar em nós para nos mudar também. E Deus quer que assim seja. Foi a forma que Ele escolheu desde o início para que Ele agisse na vida do homem, que o homem falasse com Ele, que nós falássemos com Ele. Por quê? Deus criou a humanidade para ter um relacionamento com Ele, desde o início, e ainda hoje é assim. E hoje nós não estamos no céu, Deus não está aqui ainda completamente na nossa presença conosco aqui, né? Haverá um dia em que Ele armará, estará conosco e habitará no nosso meio. Essa é a visão da Nova Jerusalém. Mas nós podemos falar com Deus no seu alto e sublime trono, apresentar os nossos pedidos, nossa oração vai até Ele, porque nós fazemos pela fé em Jesus, e Deus quer que você faça isso. Ele quer ouvir a sua oração, ao contrário desse juiz que não queria ouvir e foi importunado até o ponto de ele não saber mais como evitar aquela importunação. Ele atende a viúva, o nosso Pai Celeste, Ele quer que você fale com Ele. E se esse juiz ruim atendeu essa viúva, quanto mais o vosso Pai Celeste vai atender a sua oração, vai ouvir a sua oração e vai responder a sua oração. E Jesus fecha essa questão, versículo 6 em diante. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça
E justiça aqui é fazer justiça na questão de punir os inimigos, de nos livrar dos inimigos, de trazer justiça para a nossa causa, punindo aquilo que é mal. Não fará Deus justiça aos seus, qual que é a palavra que está aí? Aos seus escolhidos. E veja que essa palavra escolhido é muito importante, porque você foi escolhido, nós somos escolhidos para a salvação, e escolhidos para a salvação também inclui escolhidos para orar. Parte do plano eterno de Deus para a igreja, para mim e para você, foi que você pudesse orar e interceder. Não apenas por você, não apenas pela sua família, não apenas pelos irmãos, não apenas pelos amigos, mas até mesmo pelos inimigos. Pela cidade onde você está, pelo local onde você está, pelas pessoas que estão ao seu redor. Deus escolheu você para a oração. Então você tem uma vocação para a oração. A igreja tem uma vocação para a oração. É a forma que Deus escolheu para agir hoje. É através das respostas às nossas orações. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam. Quando? Dia e noite. A igreja tem que orar dia e noite, constantemente. A nossa oração tem que ser constante, embora pareça, ok? Pareça demorado. Parecer demorado significa que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Embora pareça demorado, ele não é demorado. Deus tem um propósito na história, um propósito que inclui a nossa vida. E no final, nós vamos dizer: Senhor, justos são os teus caminhos. Caminhos verdadeiros. O Senhor é justo, o Senhor é digno. Todas as coisas o Senhor criou e fez bem. O Senhor fez bem na história. Nós reconhecemos isso. Não é de acordo com o meu relógio, mas de acordo com o relógio de Deus. Não é o Cronos, não é o relógio do pulso, mas é o Kairos. É a hora de Deus, a hora da oportunidade. Lembra de João 11? Quando Lázaro morre? E Jesus demora 4 dias para chegar. E as irmãs de Lázaro vêm e dizem: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, teria dado tempo. Mas Jesus sabia muito bem da hora de Deus, do tempo de Deus. Nunca ache que Deus está demorando, embora pareça, porque Ele vai atender, Ele está atendendo. E diz Jesus assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus há de fazer justiça. O nosso inimigo já foi derrotado. Satanás já foi envergonhado. Nós ainda convivemos com o mal. Nós ainda convivemos com o pecado. Ainda convivemos com a morte. Ainda convivemos com a dor. Mas isso vai passar. É hora de orar. Continuar em oração, para que através da oração Deus possa responder, tratar você, cuidar da sua vida, confortar e fortalecê-lo a cada dia. Até quando nós temos que orar? Jesus aqui vai encerrar dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está falando do quê? Da segunda vinda dele. A igreja deve orar até o dia que Jesus voltar. E a fé na terra é pessoas que oram sempre e não desanimam. Isso é expressão de fé. Quando Jesus voltar, todas as orações terão a sua resposta. Todas. Ele fará plena justiça. E hoje Ele está abençoando, respondendo orações. Quanto mais nós oramos, mais respostas nós colhemos em nossas vidas. Oremos sempre, sem cessar, sem esmorecer, porque é o nosso papel, a nossa vocação, orarmos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, encerrando esse momento e essa reunião.
Pai, obrigado por Tua palavra, pela oportunidade que temos de, mais uma vez, nos voltarmos para aprendermos e para orarmos, continuarmos em oração incessante, porque é a Tua vontade, a vocação que nós temos. Eu peço, ó Pai, que o Senhor reavive em nós o dom, o Teu chamado, para a honra e glória do Teu nome. Despede-nos em paz, na Tua presença, em Tuas mãos nós colocamos nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.